Obrigada, Raquel. Acho que queria começar agradecendo aqui esse timaço que a gente conseguiu reunir para conversar. Acho que um assunto super relevante. A gente ouviu aqui uma série de informações, mas entender o mercado de luxo é muito importante para a gente, né? Acho que o João mencionou aqui o quanto o mercado de luxo fala em escassez. E eu acho que a percepção da escassez tem muito a ver, na verdade, com aquilo que a gente vai consumir no dia a dia. Então, para alguma pessoa que talvez esteja sem tempo, esteja buscando estar mais com a sua família, o consumo de luxo vai ter simplesmente um pouco mais de tempo nesse momento em família. A percepção também de escassez pode ser justamente ter um pouco mais de autoindulgência, se cuidar mais, e é nosso papel aqui oferecer que essas pessoas tenham essa possibilidade. Então, o mercado, a gente vê números, a gente já viu aí 13,9 bi chegando em 2021, a gente vê ainda menos de 5% das compras do e-commerce. Então, se a gente evoluiu muito, a gente estava aqui conversando quanto a gente ainda tem muito espaço para crescer. Mas acabamos de passar por 2 anos que provaram muito o quanto a gente estava pronto e o que a gente precisava melhorar. Então, tendo aqui gente que é nativo digital, né, Renato? Tendo aqui outras que já estão fazendo esse papel, queria ouvir um pouquinho, talvez começando com você, Renato. Como você percebeu esses últimos 2 anos, o quanto isso mudou o consumo no seu site e o quanto que você viu, no geral, o mercado se preparando para atender melhor os clientes? Maravilha. Primeiro, obrigado pela oportunidade de participar desse evento tão interessante, de contar essa parte da nossa experiência com esses convidados incríveis. Obrigado pela oportunidade. Perdão não estar aí fisicamente, infelizmente estou com Covid, faz parte já da nossa do novo normal, né? Mas aproveitando esse ensejo, contar um pouquinho os últimos anos, né? Os últimos anos, com a questão da pandemia, existiram transformações muito importantes no hábito de consumo. A gente vê claramente, né? Eu acho que isso para todos os envolvidos e os que viveram, né, do ponto de vista de varejo e do ponto de vista daqueles nativos digitais, essa transformação. Obviamente, forçados por um lockdown, né, forçados pela impossibilidade da loja física, as pessoas migraram de forma mais natural até do que a gente imaginava a princípio para a experiência digital. Isso é algo que veio para ficar, né? A gente tem a reabertura de vários mercados, a reabertura das lojas, e a gente continua vendo um crescimento ainda muito grande do ponto de vista digital. O que a gente brinca, quem é, né, digital born, que nem eu, né, que estou desde o início, a gente só precisava de uma certa... um certo catalisador para que as pessoas tivessem a primeira experiência. E isso acabou acontecendo por uma razão não tão nobre, não tão legal, que foi a questão da pandemia, mas foi o suficiente para que as pessoas tivessem o primeiro contato. E hoje as pessoas não estão voltando atrás, não estão deixando de fazer a compra do online para voltar a ser 100% físico. Isso é natural, isso é uma tendência que a gente já via, só foi acelerada nesses últimos 2 anos. Então os crescimentos são muito grandes, a gente vê o movimento das marcas, o movimento das empresas em investir no lado digital. Muitas marcas que antes, de certa forma, rejeitavam esse lado digital, porque traziam em si que o maior valor agregado dessas determinadas marcas ou determinados produtos estavam na experiência física de loja, passam a olhar para o digital e passam a tentar integrar dentro do mundo digital e do omnicanal, né, que é poder ter a jornada do cliente, seja no digital, seja no físico, seja por onde ela estiver, o mesmo nível de experiência possível para esse cliente. Então, isso que a gente enxergou ao longo dos últimos anos e fez com que todo o negócio digital tenha crescido da forma que cresceu. E sempre tem aí os seus pontos de risco, obviamente, porque a primeira vez que o cliente compra, se ele tem uma má experiência, a gente também está perdendo um cliente potencial de futuro. Se quiser, depois a gente entra um pouquinho mais no detalhe nesse sentido. Mas é por aí. Perfeito. Rachel, quer contar um pouquinho o que você observou de movimento do mercado? Como você viu as marcas reagirem nesse período? Primeiro, boa tarde, bom dia, boa tarde, quase meio-dia, não. Bom dia para todos, obrigada por este momento, estar aqui compartilhando com vocês essa troca de experiência, é sempre muito bom ouvir pessoas sacadas interessantes e, ao mesmo tempo, compartilhar, contextualizar aquilo que a gente está vivendo. O Renato trouxe pontos aí que eu compartilho e comungo da mesma forma. Esses 2 últimos anos foram desafiadores para todos os segmentos, não apenas para o luxo.
Eu acredito que o luxo tentou se adequar, inclusive muito mais do que os outros segmentos, né? Teve segmentos que sofreram muito mais, embora nós tenhamos vivenciado, em especial quando entramos no momento híbrido, quando pudemos, né, quando tivemos a oportunidade de sair de casa, voltar a andar nas ruas, nos shoppings e afins, aqueles lugares que nos apraz, mesmo esse mercado híbrido, mais uma vez, deparar com muitas portas se fechando, né, e muitas vezes portas que nos agradavam demais. Então, isso nos levaram a nos questionar, será que o mercado volta? Será que aquilo que eu gosto tanto de consumir de forma exclusiva, eu vou continuar poder consumindo? Porque o fornecedor, de repente, não está mais, né? Então, aí eu vou ampliar para todas os segmentos do luxo, né? Falando do luxo, eu gostava de tecidos importados, hoje eu não consigo mais comprar com tanta facilidade os tecidos para uma decoração X. Eu gostava de produtos que eram, né, lidavam melhor com o meu estilo e assim por diante, hoje eu não consigo mais. Ou eu tinha a facilidade de ir e vir com a viagem internacional e assim por diante. Hoje o exchange rate está lá em cima. Então, tudo isso deve ser levado em consideração para o consumo. Então, essa escassez de tempo versus as variações econômicas nos propõe esse luxo que também deve ser reavaliado. Né? E também deve ser o propositivo. Essa experiência que o Renato trouxe de uma forma muito assertiva, muitas vezes o luxo era um luxo físico, que eu gostava de ir à loja e tomar uma champanhe, e ficar ali, né, tendo um momento prazeroso. No momento pandêmico eu não tive mais, e de repente a minha experiência não era uma garrafa de champanhe, mais o produto chegando e ia me envolver. Então, de repente, ainda esta transição do processo do consumidor entender este on e off ainda esteja no início da sua jornada, embora não acredito que retroceda. Eu acredito que vai ter muitas adequações ainda em curso. É isso. A gente quer contar um pouquinho para a gente também? Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É prazer ver vocês todos aqui, a Rachel também, que a gente se encontra em outros eventos. Só pegando o gancho da Rachel, eu acho que o mercado precisou de resiliência também, né? Então, realmente, a gente vê os que fecharam, que não resistiram, mas a gente também vê os que foram resilientes e se reinventaram, né? Então, o tema do marketplace, de encontrar soluções para colocar o seu produto, isso foi fundamental, falando da cadeia de fornecedores como um todo, né? E esses que realmente perceberam rapidamente a importância de investir nesses canais, no e-commerce, nesse meio eletrônico, saíram na frente e resistiram, né? E se posicionaram muito bem, né? Hoje estão muito bem posicionados, né? O Renato falou aí de crescimento. Então, o mercado de luxo, no geral, como a gente pôde ver no estudo, né? Ele reagiu muito bem, ele cresceu, até porque o cliente ele tinha aquele budget que ele já não gastava mais para viajar, porque não podia, né? E também precisava celebrar a vida, né? No momento que de tanta insegurança em relação à vida, né? A gente percebeu muitos clientes celebrando realmente, né? Cada momento, um aniversário, uma celebração de casamento, enfim, eles realmente utilizaram, né, essa disponibilidade que foi oferecida pelos fornecedores do mercado de luxo para isso.
E um outro tema também é a questão que eu acho que a gente conseguiu, como um todo, trazer segurança, né, para esse canal, né, esse que até então era uma compra física, efetuada, né, sempre presencial e, logicamente, com uma experiência fantástica, mas que a gente, nesse movimento, conseguiu mostrar para os clientes que é possível ter essa experiência online com segurança e com qualidade, né? Então, acho que isso fez uma grande diferença também. Adriana, acho que também vocês já vinham investindo há algum tempo, né, no crescimento do e-commerce de vocês, nessa tecnologia. O quanto vocês se prepararam a mais nesse período? O que mudou para vocês? Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui, prazer dividir o palco aqui com tanta gente legal e com bastante conteúdo interessante também. Tentando adicionar um pouquinho ao que eles trouxeram, acho que o Renato foi muito feliz quando ele comentou do catalisador, né? Eu acredito que o luxo, aí misturando um pouquinho o que Rachel também trouxe, ele conseguiu sair na frente porque ele já tinha muito desta preocupação, né? Então, esse relacionamento muito mais próximo, etc. Então, acho que o game changer realmente para a gente aqui foi a vendedora, né, a embaixadora, a consultora, dando essa segurança também para ele. Então, acho que o efeito do catalisador foi esse, como bem o Renato comentou, né, infelizmente não por um motivo bom, mas destravou realmente muita coisa. Então, né, eu brinco que antes os consumidores eles tinham receio de comprar online porque não sabiam, né, onde eu vou pôr meu cartão e tal, e de repente ele mandava o cartão pelo WhatsApp para alguém, né? Então, realmente foi disruptivo e eles aceitaram fazer isso. E aí vem toda essa questão da experiência também, né? Ou seja, esse teste, essa compra dando certo, foi começando todo esse relacionamento, né? Então, eu vejo como ponto central aqui dessa estratégia e que deu essa segurança maior também ao mercado de luxo, a presença da vendedora de alguma forma nessa jornada, mesmo que não presencial, né? Então, ela fazendo essa curadoria, ela ajudando de alguma forma, ajudou a que esse catalisador também para o luxo acontecesse. Então, acho que é mais ou menos por aí. Obviamente, todas as companhias, né, tiveram que se virar aí, estão correndo atrás um pouquinho do atraso para deixar essa experiência que na loja já tinha uma excelência, também com essa mesma excelência no online, né? Então, eu acredito que muita coisa durante a pandemia a gente teve que correr e agora é a fase que todo mundo também, de alguma forma, está cuidando dessa experiência, está otimizando ainda mais isso para que ela não denigra, né? Para que ela continue sendo, tendo esse papel de agregadora nesse quesito, né? Eu acho que uma outra coisa que definitivamente consolidou é esse receio que antes os canais tinham internamente, agora sem falar do consumidor, de briga entre eles, né? Eu acho que cada vez mais, e isso está muito claro, que o online é uma ferramenta dentro da jornada como um todo. E as vendedoras, quanto antes entenderem isso, mais fácil é essa interação, né? A gente brinca, às vezes é a própria empresa que divide, né? A Vivara online e a Vivara lojas físicas. E para o consumidor é a Vivara. Ora ele vai precisar interagir no online, ora o online vai trazer uma conveniência maior, porque eu preciso comprar um presente, estou sem tempo de ir até a loja, eu vou receber em casa o link, vou pagar e vou conseguir resolver aquele meu problema. Então, eu acho que é cada vez mais a gente também atuar dessa forma de solução, que tanto o consumidor quanto internamente a gente acaba criando esse círculo virtuoso aqui. Muito legal. E eu ouço vocês falando, e está na resposta de todos vocês, a preocupação em manter esses valores que são do mercado, né? Então, o atendimento personalizado, a exclusividade, a tradição dessas maisons. E acho que eu ouvi você falando, Rachel, inclusive, que o mercado de luxo tinha que ser também mais inclusivo em alguns momentos, né? É um momento de virada aqui. Então, como é que a gente faz para manter a exclusividade e também trazer mais gente, captar novos clientes? E seria o digital justamente catalisador para a gente falar, talvez, com aquele cliente que ainda não esteja pronto para atravessar a porta e entrar numa loja nossa, falar com ele de uma forma diferente? Como é que é essa transformação do mercado nesse momento? Eu acho que você fez a pergunta e já deu a resposta. Dizer que o digital será o catalisador num processo de transição ainda
tendo o fato que globalmente está todo mundo vivendo, é muito pretensioso, né? Então, eu não tenho dúvida que o marketplace que começou antes da pandemia, né, teve um push, sofreu uma alavancagem muito maior, né, com o processo pandêmico. Tanto é que grandes marcas de luxo já estavam lançando seus marketplaces. Antes de acontecer todo esse lockdown, essas coisas todas, já tinham as marcas, das grandes marcas. Então, é o luxo tentando se adequar. E aí eu vou ser mais ousada ainda. Olha o luxo tentando falar com consumidores diversos, de uma forma muito mais plural e inclusiva. Aonde que você viu o AAA falando de brechó? Hoje você ouve isso no luxo, falando de brechó. Marcas, instituições, para que eu respeite todas as instituições aqui, não trago o nome apenas de uma ou outra, estão trazendo já no seu marketplace brechó, de marcas AAA. Isso é muito disruptivo, isso é inclusivo, isso é uma proposta sustentável de mercado. E é essa transformação que, desculpa, não é opcional. Então, não é o consumidor ou uma sociedade ou uma corporação, agora eu vou agir dessa forma. Não! Hoje nós não temos mais um planeta B como opção. Hoje nós entendemos que os recursos são finitos. Então, o luxo também tem que se adequar a estes recursos finitos. O consumidor busca marcas com propósito, que seja no on, que seja no off. E isso traz mais qualidade no consumo. E isso não tem preço. Maravilhoso. Renato, e aí a gente ouviu aqui de economia circular, ouvimos um pouco aqui, né, do quanto essa transformação acontece, o quanto vocês têm um papel importante nessa transformação do consumo de luxo. Eu acho que trazendo o que a Rachel trouxe de forma super interessante, a gente vê claramente essa mudança no hábito de consumo e da preocupação dos novos, principalmente os novos consumidores, sobre esse propósito, sobre essa questão de inclusão, sobre a questão de sustentabilidade. Isso está muito claro, não é de hoje, não tem nada a ver com pandemia, isso é uma tendência que ela vem anterior, as gerações que estão chegando e estão começando a entrar no mercado de consumo efetivamente, estão olhando para isso. Qual é, do meu lado, né, na minha opinião, a grande vantagem do luxo? Quando a gente fala sobre produto e a gente fala sobre vida útil de produto, né, tem uma tendência que a gente vê no mundo indo muito mais para um slow fashion, indo mais para uma circularidade desse tipo de produto, que o luxo ele traz um valor agregado muito alto, né? Normalmente a gente tem no luxo uma qualidade do ponto de vista de produção que faz com que tenha uma durabilidade muito maior e, portanto, ele pode circular ao longo dos próximos anos muito mais, provavelmente, do que produtos de um fast fashion ou do ultra fast fashion, que é o outro lado da balança, e isso pode ajudar do ponto de vista da sustentabilidade futura. A Farfetch, especificamente, tem uma preocupação muito clara com isso. A gente tem um manifesto para 2030, no qual a gente está buscando, obviamente, todas as soluções e todas as formas para reduzir a emissão de carbono e não só isso, né? A parte de como a gente pode incentivar o consumo dos nossos clientes daquilo que a gente considera positively conscious, né? Que são quais são os itens que estão já conectados a esse tipo de valor e a essa forma de construção do produto. A gente já vem fazendo isso. Aqui no Brasil, a gente foi super pioneiro, falando de Farfetch, super pioneiro, a gente lançou junto com a DHL, nosso parceiro logístico, hoje mais ou menos entre 10% e 12% dos nossos pedidos entregues aqui já são entregues via carros elétricos. Então, são várias iniciativas que vêm ao longo do tempo, trazendo a marca muito mais próxima desses valores e ajudando, obviamente, ao consumo muito mais consciente. Mas acho que o luxo tem um papel muito importante nesse sentido. Quando a Rachel fala do brechó, né, eu adoro a palavra brechó, que para alguns assusta, mas o brechó é o circular, né? É o circular, a gente pode chamar de como a gente queira chamar, mas é o circular, e a gente vê o mundo da moda cada vez mais dando valor ao que se chama de vintage,
né? A gente vê que existe uma tendência a fazer esse tipo de consumo e tornar esse consumo um negócio que hoje já é um negócio de bilhões de dólares, se tornar talvez uma fração mais representativa ainda do negócio geral de moda. E todos os grandes grupos estão olhando para isso, né? Então entendendo esse objetivo. Então a gente está aqui para isso. Farfetch é um dos grandes players desse mercado. A gente está aqui para apoiar. A gente tem essa consciência e a gente tem essa vontade de estar relacionado a esse futuro para o nosso mundo, né? Bom, é muito legal escutar vocês, Renato e Rachel, e compartilhar com vocês também a nossa experiência, né? Os nossos produtos, eles são produtos que realmente passam de pais para filhos, para netos, né? Então, assim, é muito comum a gente receber um cliente. Eu particularmente tive uma reunião com um fornecedor e amigo meu que ele estava com uma caneta e a caneta caiu, quebrou, e ele, pelo amor de Deus, eu preciso trocar isso aqui, porque essa caneta eu ganhei quando eu me formei, né? Ele é um advogado já super estabilizado e tal. E, então, assim, vai muito além desse consumo, né? Já é uma joia, traz uma memória afetiva, né? Então, isso é muito importante, né? A gente vê relógios chegando que foram dos avós. Então, a gente fica muito orgulhoso de poder ter esses produtos que passam gerações, né? E realmente não são esse consumo descartável, né? E a gente também tem a tranquilidade de oferecer essa manutenção, porque se é um relógio que foi do avô, se ele chegar na nossa maison, ele vai ser atendido e ele vai ter vai receber um relógio funcionando plenamente e trazendo toda essa memória afetiva, né? Toda essa história de vida, né? Então a gente fica muito orgulhoso disso, de já estar fazendo isso desde sempre, né? Não é de agora, já é a nossa história isso, né? E, Adriano, se você me permite, eu queria já completar, porque você falou um ponto super importante no seu discurso, do que foi o papel das vendedoras, né? E a gente conversou aqui um pouquinho, quanto essas embaixadoras fazem, muitas vezes, parte deste processo. E quando a gente parte para a digitalização, isso pode ou não ser complementar, né? Como é que eu faço esta pessoa ainda ter um papel importante e como é que eu trago a tecnologia para ajudar justamente esse momento de compra mais integrado? Então, se você puder contar para a gente um pouco como está sendo essa sua experiência. Perfeito. Durante a pandemia, a gente se viu com um desafio, né? Que era 100% das lojas fechadas, as vendedoras em casa, sem conseguir vender, e aí tivemos a ideia de criar um aplicativo que a gente chama de Joias em Ação. Basicamente, o que a gente está fazendo é clusterizando nossa base de clientes, aproveitando toda essa questão do relacionamento da vendedora. Então, como bem aqui já foi trazido, né? A gente tem vendedoras que vendem já para 3 gerações, né? Vendeu para a avó, vendeu para a mãe, hoje está a filha lá na loja. Então, como a gente aproveitar um pouco desses 2 mundos com elas em casa? Então, a ideia foi, rodamos um modelo de RFV na base, clusterizamos essas consumidoras, dividimos elas pelas vendedoras e eu sirvo esses leads para as vendedoras se comunicarem com essas clientes. Então, com todas as lojas fechadas, nossas consumidoras ativamente, né, baseada em algoritmos ali de propensão de compra e tudo, conversavam, por exemplo, comigo, Adriano, o seu relógio, etc., etc., e começamos todo esse relacionamento. Isso deu muito certo durante a pandemia, e aqui vem um pouquinho do que eu comentei no começo, de uma mudança efetiva do consumidor. E mesmo após, né, a pandemia, graças a Deus, tendo arrefecido e as lojas voltando com força total, esse programa continua sendo muito importante. Então, hoje, de tudo que a gente vende no online, 35% das vendas do e-commerce tem a participação de uma vendedora nessa jornada. Seja te ajudando a escolher o produto, seja porque a gente tem muita jornada de presente, então, né, eu começo aquele relacionamento com a vendedora, minha sobrinha vai se formar, ou é isso, aquilo, ela me ajuda a escolher aquele produto, e aí entra toda essa questão de tecnologia, last mile e tudo, para eu facilitar isso para o consumidor ter essa conveniência. Então, eu preciso comprar um presente, preciso que você me entregue hoje, me manda aqui, eu pago e
tá resolvido, né? Então, a gente também está indo cada vez mais para esse caminho, e cada vez mais o que a gente quer é empoderar a nossa embaixadora, empoderar a nossa força de vendas. Então, cada vez mais ela vai ter neste aplicativo todas as informações do cliente. Então, se o Adriano já navegou no site, já abandonou o produto no carrinho, que categoria que eu vi, a hora que eu chegar na loja, ela me identificar, ela vai ter acesso a essas informações. Adriano, eu vi que você, né, navegou por tal produto, o que falta? Quer tirar uma dúvida? Quer provar? Quer experimentar? Enfim, então a tecnologia cada vez mais para empoderar essa vendedora, e a gente fala, né, que obviamente até no nosso desenho aí de mandala de Omni, claro que o cliente está no centro, mas ele tem em volta de todo o cliente está a nossa vendedora, e aí sim vem todas as questões de tecnologia, modalidades de entrega e tudo, ou seja, a gente entende que ela é papel fundamental nessa conexão desses dois mundos, né? Então a gente brinca que o que a gente está construindo não é um e-commerce, e sim um commerce, né? Cada vez mais ela vai se utilizar disso para fazer o atendimento, né? Então toda essa questão do Omni, dessa questão de facilidade, né, por exemplo, o anel tem tamanho, assim como roupa. Então, será que eu deveria otimizar o meu supply, meu estoque de loja física e deixar só o 80-20 de tamanho que mais vende e o restante ela vai me oferecer, né? Eu consegui provar, olha, Adriano, você pode vir amanhã na loja buscar, pode retirar em outra loja ou posso te entregar em casa. Então, cada vez mais essa questão de ferramenta para a equipe de vendas não perder uma venda, para ela cada vez mais ser poderosa, né? A gente até teve uma convenção com a participação da Rachel há 3 semanas atrás, 4, que eu brinquei com o nosso time de vendas, né? Tem um monte de palavra bonita no Omni, é picape, é chip, é não sei o quê, mas o que a gente está fazendo para vocês é criando uma camada para você não perder mais nenhuma venda. Hoje você entra dentro de uma loja da Vivara e pode comprar o que está lá dentro. Imagina se você puder comprar o que está lá dentro, mais o estoque de todas as outras lojas, mais meu estoque de fábrica para você encomendar, mais meu estoque do Eco, e tudo isso sendo entregue para você em 1 hora, no dia seguinte, para você retirar. Enfim, então, é esse pacote que a gente cada vez mais está perseguindo para complementar essa experiência. Angela, quer contar um pouquinho para a gente? A gente também estava aqui conversando um pouco justamente o papel dessas embaixadoras e como fazer para que elas continuem no centro e andar essa jornada de compra, e como reconhecer cada vez o cliente desde o início é mais importante ainda para garantir que a gente ofereça o tipo de experiência de compra que todos nós buscamos aqui no segmento. Legal, muito legal, Adriana, compartilhar essa experiência da Vivara. E o que a gente entende é o seguinte: os canais são complementares, né? Não é só um ou só outro, eles são complementares. Quando você vai para um ticket médio mais alto, você necessariamente precisa ter um suporte do que a gente chama o embaixador da Maison, porque a pessoa muitas vezes ela quer ver como aquilo fica no braço, no pulso, na orelha, usando, então precisa enviar um vídeo, e aí já se começa uma relação bastante estreita com o cliente, que é o que a gente busca mesmo. Então, e falando um pouco também de democratização, né, Rachel, a gente também viu uma democratização geográfica nesse processo, porque muitos clientes que não são eixo Rio-São Paulo não chegavam a essas maisons, né, para comprar. Então, tinham talvez mais dificuldade ou menos disponibilidade, enfim, e o e-commerce ele trouxe isso, né? E o cliente também, ele também se aventurou até a experiência, gostou e continua, e por isso a gente viu esse crescimento consistente, né? Então, é muito importante essa relação, e o cliente, muitas vezes, ele tem um evento, ele precisa fazer uma compra naquele momento, e não é o momento que ele está em São Paulo, mas quando ele vier a São Paulo, ele certamente vai ter uma experiência presencial, e uma experiência inesquecível na Maison, na boutique. Então, a gente vê bastante complementariedade nesses canais, e é fundamental, eles não existem sozinhos. Se você me permitir fazer uma... Desculpa. Não, eu ia justamente te chamar aqui para você completar a conversa. Os modelos estão sendo criados, sabe? Está sendo em curso. Muitas vezes você acha que já está tudo certinho, bonitinho, olha, aplica isso.
Aí no meio da conversa você, olha, dá para lapidar dessa forma, dá para dar uma adequada dessa forma. Nada está concluído, nada está finalizado, porque essa transformação cultural, ela inicia para todos nós. Para o consumidor que está do lado de lá e para nós que estamos do lado de cá. Então, é uma escutativa diuturnamente, é o tempo todo. É quando você senta com seus parceiros, com seus competidores e afins e começa a interagir para entender quais são as melhores práticas e como que nós vamos fazer juntos. Isso é o pós-pandêmico, que tem sido de uma forma fabulosa, né? Sim, estive com a Vivara de uma forma, eu acho que foi espetacular, tinha mais de 2.000 vendedoras, embaixadoras, alguma coisa nesse número, né? Eu acho isso que mesmo, Rachel. era todas alguma ali... coisa, um número altíssimo, todas querendo ser engajadas para trabalhar no omnichannel, e de uma forma aonde eu sei que eu tenho um engajamento, mas eu não tenho certeza do como. Olha que espetacular! E aí, quando o consumidor vê essa energia, essa forma de embrace, de enlaçar, ele fica, sabe, engajado, ele se sente tocado, muitas vezes muito mais, primeiro pelo embaixador e depois pelo produto. É este ponto que às vezes essas 3 gerações que o mesmo embaixador atende, muitas vezes você não tem a marca, ela tem que cuidar do embaixador, porque ele também é parte do branding. Então tem todo um modo operante aí na transformação, que antes o resultado bastava. Hoje foi para a estratégia, entenda-se, leia-se que luxo e todo o resto da cadeia, que pessoas também fazem parte da estratégia central, dos investidores, do board, do conselho e do executivo. Então, significa que os vendedores, os embaixadores, são tão relevantes e importantes no contexto quanto qualquer outro da cadeia. E isso, hoje, nós temos muito mais clareza. Então, que viva no luxo, que vive em outro qualquer segmento, que seja no fashion, no fast fashion, no ultra fashion e assim por diante. E eu ouço vocês falando, para a gente é muito legal, porque ouvir de comércio unificado é algo que aqui é a nossa missão, né? Acho que quem já teve a oportunidade de olhar um pouco as nossas demos e não tiver conhecer um pouco a experiência de compra, que é muito do que a gente traz, e eu acho que atender esse segmento faz todo sentido, que é justamente o que vocês falaram, esse cliente precisa ser atendido com mais alto nível de excelência. Então, reconhecer o cliente desde o primeiro momento, entender o momento que ele está em um canal ou outro, e não chamar isso de divisão de canais, né? Simplesmente dar essa continuidade, ter essa consultora no meio, fazendo essa integração e dar as ferramentas tecnológicas para que ela possa fazer esse atendimento, acho que é algo que a gente precisa oferecer com o segmento o tempo inteiro. E aí eu ouço vocês falando, e eu, na verdade, Renato, puxar para você, falando um pouquinho, que eu ouvi muito eles falando dessa importância dessa relação, mas eu penso muito em fidelização a hora que eu ouço isso. E cada vez mais, trazer esse cliente fidelizado é algo essencial, né? Esse cliente busca algo a mais. De novo, eu queria ouvir um pouco como você vem tratando fidelização, como você dá acessos exclusivos, justamente como forma de garantir essa cliente próxima a vocês. Então, vamos lá. Cliente, ele é o centro, basicamente, de tudo, né? A gente fala, obviamente, a gente tem os parceiros, a gente tem as nossas pessoas, isso torna possível o negócio, né? Mas, no final, nós todos nos movemos para atender o nosso cliente e colocar o cliente no centro de tudo. A experiência do cliente é o que torna a possível perpetuidade de um negócio, né? Quando a gente está falando principalmente de B2C, né? De vender para o cliente final, então a perpetuidade está ligada a isso. Dentro do mercado de luxo, a gente vê uma diferença muito clara. Eu tive dos dois lados, né? Eu tive antes de estar na Farfetch, eu estava num mercado que não era mercado de luxo, era um mercado de muito mais volume, diferente, mas que também tinha o cliente no centro, obviamente. Mas quando a gente fala de luxo, a gente fala na possibilidade de personalizar muito mais as coisas, né? Então, hoje, embora a Farfetch não tenha uma loja física, não é uma maison, etc., e sim
né, um marketplace no qual as maisons estão plugadas e por onde é um canal de venda efetivo das maisons, eu tenho que garantir para o meu cliente a melhor e a experiência mais próxima que ela teria diretamente com as maisons e com as marcas de modo geral. Isso faz com que o investimento que a gente tem, não só do ponto de vista tecnológico, né, para facilitar o dia a dia do nosso cliente, para facilitar a aprovação de um pagamento, né, facilitar a entrega correta do ponto de vista logístico, mas também gerar para ele uma relação personalizada conosco. Esse investimento hoje na Farfetch ele está basicamente em 2 grandes pontos. Um é a parte de customer service, que eu tenho um time, graças a Deus, brilhante, que faz um trabalho sensacional e a gente vem crescendo esse time. E para que vocês saibam, por exemplo, a América Latina era, né, excluindo o Brasil, todos os países de fala espanhola, né, de língua espanhola, eram atendidos por uma unidade em LA. E a gente cresceu tanto ao longo desses últimos anos de pandemia agora, né, os últimos 2 anos e esse ano, que a gente está construindo efetivamente a área de customer service no próprio México, né, para atender a América Espanhola de certa forma, de língua espanhola. Então isso faz com que a gente também consiga trazer muito mais a proximidade e personalização na área de atendimento ao nosso cliente, que é uma área não tão proativa, mas é uma área que recebe o contato do nosso cliente. A gente enxerga que cada vez mais o cliente nos busca não para resolver um problema necessariamente, porque os problemas não são tantos quanto eu estava acostumado no passado, mas eles querem saber tamanho, querem saber composição, às vezes mais no detalhe, e tudo isso a gente faz via área de customer service. E do outro lado, a gente tem, né, e aí você estava perguntando como a gente faz a personalização e como a gente faz para trazer esse cliente, para ter essa fidelização conosco. A gente tem uma área de private client, que é uma área na qual a gente tem um grupo de stylists que trabalham diretamente com nossos clientes. Essas pessoas são as que se chamam de embaixadoras nas lojas, ou que são vendedoras, dependendo como se chama, mas são pessoas que atendem o cliente tete a tete, e podem atender até fisicamente os clientes, se for necessário, para atingir um melhor nível de excelência na busca pelo que aquele cliente quer, né? E essa é uma área que ela tem esse nível ultra detalhista de personalização. Como funciona? A gente tem o nosso que a gente chama de Access, e o Access ele vai dando de acordo com o consumo do nosso cliente, você vai melhorando, entre aspas, crescendo no nível Access dentro da Farfetch, até chegar nesse nível de Private Client, para ser atendido de maneira literalmente pessoal. Você tem o seu stylist, é seu. Aquela pessoa atende você diretamente, não é qualquer pessoa, é aquela pessoa, né? Então ela passa a conhecer muito mais a sua vida, que é um pouco do que a gente estava falando da Maison, né? Você criar esta relação com o cliente, entender as necessidades do cliente, entender o momento do cliente. Então a gente vem fazendo isso também do ponto de vista de marketplace, mas a gente vem fazendo esse tipo de atendimento também para garantir que a experiência que os nossos clientes tenham nas Maisons, que são nossas parceiras, sejam a melhor possível e muito mais próximas da expectativa que as Maisons têm em relação ao cliente, que no final ele é um cliente nosso, né, tanto nosso quanto das marcas. Renato, quer contar também para a gente, Renato, Adriano, quer contar para a gente um pouco como vocês estão olhando fidelização e como vocês estão respondendo essas necessidades do cliente? Sim, eu acho que aqui, né, é muito mais do que descontos ou pontos ou gamificação, tem a ver com experiências exclusivas, né? Então, de alguma forma, como a gente conseguiria, por exemplo, com que o nosso consumidor participasse eventualmente da criação de uma nova linha, né? Então, a gente tem uma linha na Vivara que começou dentro da Vivara e agora cada vez mais está ganhando corpo e vai se tornar uma marca em separado, que é a Life, né? A gente vai continuar, obviamente, vendendo Life dentro de Vivara, mas hoje a gente já está aí na nossa 32ª loja de Life, só Life, e a gente tem uma expansão aí para os próximos anos bastante interessante. Na Life a gente vê um pouco uma presença da nova geração um pouco mais forte. Então, por exemplo, aí esse tipo de gamificação pode funcionar um pouco diferente do que uma joalheria mesmo, como é a Vivara, ou seja, um público mais jovem com produtos quase que colecionáveis, né? Então é um jeito de se expressar, uma coisa. Então a gente está tentando endereçar, né, toda essa parte mais tradicional, vamos chamar assim,
com experiências, então, atendimento diferenciado, concierge, enfim, algumas questões ligadas a esse tipo de experiência. Já em Life, a gente está tentando, de alguma forma, fomentar uma cara de loyalty um pouco maior mesmo, né? Então, etapas, você saber onde você está, o que você precisa, para você ir destravando algumas questões. Então, a gente acredita muito que o loyalty é a grande forma, né? Acho que a gente juntar aqui o loyalty com o digital como um todo, tem que criar essa camada de comunicação, né? Eu acho que a nova geração definitivamente só vai se comunicar através do digital, e como a gente está se preparando para isso. Então, acho que é dessa forma que a gente enxerga aí fidelidade como um todo. E claro que aqui também, né, iniciativas de tentar deixá-lo dentro do ecossistema. Então, eventualmente, um cashback funciona bem para uma determinada pool de clientes, e como é que cada vez mais a gente deixa também ele dentro do nosso ecossistema, né? Então, é mais ou menos por aí que a gente enxerga. Perfeito. Rachel, quer contar um pouco o que você tem observado e, além disso, o quanto que você entende que o mercado tem investido tecnologicamente em soluções justamente para atender essas necessidades desses clientes? É muito interessante da forma que o Renato colocou, porque, engraçado, né? O consumidor, ele vem sedento atrás de tecnologia, ou atrás de novidade, ou atrás de algo que muitas vezes nem ele sabe o que ele quer, mas ele quer algo novo. É mais ou menos por aí. O consumidor, ele está sedento sempre por algo que o surpreenda, né? Os pontos de pagamento, né, que estão em lugares agora distintos da loja, muitas vezes até, né, na borda do ponto de venda, tem gente do lado de fora processando pagamento, só para trazer cada vez mais comodidade, este omnichannel que ficou implantado na cabeça dele. E isso tudo é muito bom. Por quê? Porque o tempo é a única coisa que você não negocia, né? E nós temos essa evolução, essa questão de o inovador é desafiador, mas eu estou aprendendo como lidar com a inovação. Então, eu tendo a dedicar menos tempo físico e mais com aquele que eu quero estar dentro da tecnologia. Então, isso é benéfico para nós, para os nossos pontos de venda, que seja on or off. E nós temos feito isso de uma forma exemplar. E quando o Renato fala da questão de emoção, né, porque joia é emoção e este é o meu universo. Eu entrei no luxo através de joias e acho que nós eternizamos este momento, por isso que eu não vejo, né, como um gasto, e sim como uma eternização de um momento. Mas é uma jornada, né, também construtiva. E aí o Renato trouxe, né, ou às vezes como embaixador, ou como vendedor, ou às vezes, né, depende muito do laço, né, porque às vezes a gente pode dar a nomenclatura que bem entender, mas se o vendedor, se aquele profissional não estabeleceu um laço empático, né, com o interlocutor, não adianta nada. A gente pode bordar de rainha, mas o negócio não vai se você não coloca, de fato, né, o nosso cliente no centro. E no final do dia, muitas vezes, este cliente que entra para comprar uma Riviera, né, ou alguma coisa de 1 bilhão, alguma coisa assim, ele não tem tanta simpatia, né, porque a gente lida com públicos distintos. E estes nossos embaixadores têm que ter essa sensibilidade também, né? Então, como lidar com este mix de gerações? Todo este movimento, todo este propósito está acontecendo neste nosso presente. E como lidar com tudo isso é com muita sabedoria e com muito olhar atento ao processo de transformação e pluralidade. É isso.
Perfeito. E, Ângela, a gente falou muito aqui, né, justamente sobre esse momento da experiência de compra do cliente. E dentro disso entra aqui a parte justamente de pagamentos. E aí eu queria ouvir de você o quanto que você entende que essa jornada de pagamentos pode ajudar essa experiência a ser melhor, o que você espera levar e elevar a sua jornada de pagamentos para garantir que você chega no nível de excelência que as suas lojas oferecem. Sim, na verdade, essa experiência é uma jornada, né? Então, ela se inicia talvez com um desejo, e aí esse desejo ele vai tomando forma, se concretizando, e a embaixatriz, o embaixador da Maison é parte ativa nesse processo, como a gente falou aqui, e o pagamento ele tem que ser algo assim quase que imperceptível, né? Porque tomar a decisão para aquele gasto, ou para celebrar aquele momento, enfim, já é uma decisão que requer, aí a gente trabalha com emoção, com racional, e aí quando a gente vai para o pagamento, ele tem que ser um processo imperceptível, né? Então a gente conta muito com os nossos fornecedores para essas soluções, né? Justamente para deixar isso de uma forma que o cliente não tenha que ainda gastar mais atenção nisso, né? Ele tem que simplesmente complementar a experiência dele e sair feliz, né, desse momento tão especial que realmente, como a Rachel falou, vai ficar eternizado. Eu já vi muitos clientes falando, nossa, quando eu comprei aquele anel, foi no momento assim que eu estava comemorando X anos de casamento e não sei o quê, e foi numa maison em tal lugar e tal. Então, isso fica na memória, realmente, da pessoa, né? E imagina se, nessa experiência, a pessoa vai passar o cartão e aí dá um problema de conexão, dá um problema, rejeita o cartão. Então, assim, frustra, né? Então, a gente realmente prima muito por essa experiência do início ao fim, né? Isso tem que ficar nessa memória eternizada do cliente como algo assim inesquecível e muito positivo. Adriano, quer contar também um pouco para a gente como que você vê justamente essa jornada de pagamentos e como continuar melhorando para que o cliente tenha somente essa parte positiva e encantadora que a gente fala do segmento? Eu acho que eu vou trazer um viés um pouquinho diferente do que esse da experiência. Acho que a experiência, sem dúvida nenhuma, é fundamental para tudo isso que a gente está falando, como bem já foi colocado aqui, né? Eu acho que no nosso caso tem ainda outros dois pontos olhando de uma forma um pouco mais pragmática. Então, acho que a primeira a gente também está partindo para essa questão de pagamento na própria mesa de atendimento, ou seja, você está sendo atendida ali sentada. Não faz sentido nenhum eu fazer você levantar e ir até um caixa e fazer esse pagamento no final da jornada. Por dois motivos, né? O primeiro é que você vai racionalizando a partir do momento que você levanta da mesa até pagar. Então, eventualmente, você tinha escolhido 3, 4 produtos, chega lá, você, né, tira um e tal, você racionaliza um pouquinho nesse processo. E o segundo é que a gente tem também uma questão de produtividade em loja, ou seja, hoje o meu checkout está no principal ponto da loja. Eu poderia colocar mais 2 mesas de atendimento, ou seja, aumentar essa capacidade da loja em receber pedidos. Então, a gente vai conseguir ter uma produtividade também muito maior com essa experiência de pagamento bem mais fluida. E, por fim, eu acho que daí um pouco do que o Renato trouxe também, que a gente vê o customer hoje como o novo marketing, né? Ou seja, ele pode arrebentar tudo que a gente fez ali de bom até, eventualmente, ter um problema ali no final. Então, tem toda essa questão também do que a gente chama de cenário não feliz, né? Eventualmente, precisou fazer um estorno por algum motivo, ou precisou trocar, Então, como é que a gente também cuida de todo do que a gente chama de jornada não feliz, para que isso também não quebre todo esse encanto que o Rachel e Ângela já comentaram, né? Que é um momento marcante, ele está eternizando alguma coisa. Então, é como a gente cuida para que também, caso o caminho não tenha sido feliz, para que, né, essa resolução de problema também aconteça de forma fluida. Adriano, é marcante, inesquecível, mas sensível, né? Qualquer coisa pode quebrar aquele momento, né? E você pode arrumar um inimigo para de eterno. Por isso que temos que cuidar muito bem.
Exato, e pensar em todos os pontos, como você falou, né? Então, é o pagamento, é o estorno, todos esses momentos que, para a gente, aqui é o mínimo a ser entregue, tem que ser a garantia justamente para que... E esse reconhecimento também, né? Eu acho que toda essa questão de segurança, principalmente, né, nesse ticket que a gente vem falando, então você não ter que tirar o teu cartão, você de alguma maneira estar tokenizado de alguma forma e ser reconhecido, né, tanto na loja quanto no online, enfim, então isso traz também um pouco dessa segurança, tira também essa fricção e deixa você mais à vontade para consumir. Perfeito. Renato, pagamentos online, auto-ticket, taxa de autorização, como a gente garante aqui também que esse cliente entenda isso como a experiência que queremos oferecer e o pagamento não vire justamente algo contra nós ao longo dessa jornada? Esse é um tema super quente, eu diria. A gente tem uma realidade, eu diria, Américas, tá? E eu incluo Estados Unidos, embora todo mundo acredite que sempre Estados Unidos funciona melhor, sempre tudo é mais maravilhoso. As pessoas têm essa percepção, né? Mas não é real. Quando a gente fala em Américas, de modo geral, a gente tem uma situação muito complexa do ponto de vista de meios de pagamento no online. Mas é um pouquinho, né, Rê? Mas a gente tem uma situação, eu diria, complexa. A gente tem ou regiões, por exemplo, que você tem um índice de aprovação alto e depois uma recusa, né, embaixo no funil ali muito alta, ou você tem o inverso, já tem uma reprovação lá em cima muito alta, né, no início da fase de aprovação, e você tem um refusal muito baixo. A realidade desses mercados, em função de fraudes, de riscos de chargeback, etc., é onde os modelos começam a ser muito mais complexos e, portanto, a experiência pode ser muito ruim, né? Ela pode ser muito ruim. Você pode ter um cliente que, teoricamente, não tem nenhum problema com o seu cartão, é ele mesmo, tudo funcionando perfeito, e ele vai e tem a sua transação negada. A gente sabe as origens, sabe que pode ser do banco, que pode ser por inúmeras razões, mas a experiência não importa, a experiência é a mesma, ele não conseguiu efetivar a sua compra, né? E quando ele não consegue efetivar a sua compra, normalmente você tem a perda desse cliente ou ao menos um delay até ele fazer uma próxima compra, que é uma perda de revenue para as empresas. Então, eu acho que a gente tem um grande desafio aqui, como fazer esse modelo, né, e ir no machine learning, no AI ou no deep learning, etc., nessas bases ao longo desses países, para ver como a gente consegue melhorar as taxas de conversão. Mas eu diria, quanto mais alto é o teu ticket médio, muito mais complexa é a sua taxa de conversão do ponto de vista online. É muito diferente da experiência de loja, na qual fisicamente a pessoa está, ela coloca a senha dela fisicamente ali. Se é o caso que deveria ser, né, apresenta seu documento para comprovar que esse é o seu próprio cartão. No online, a gente tem uma busca pelo frictionless, né, de certa maneira, para que a pessoa, né, não sofra nenhuma interrupção no seu processo e não tenha nem tempo de tomar uma decisão de tirar algum item do carrinho. A gente quer que as coisas sejam muito rápidas, né? Você vê o One Click da Amazon, por exemplo. A gente quer que seja tão rápida, mas ao mesmo tempo isso traz uma chance muito maior do ponto de vista de fraude e faz com que os modelos preditivos sejam muito mais rígidos e muito mais duros, né? Muitas vezes precisando de análises manuais, etc. Que eu acho que a turma da Adyen conhece muito bem esse processo e pode falar até melhor, né? Mas, em linhas gerais, o desafio é muito grande em Américas. A gente vê os resultados de Américas muito mais difíceis do que a gente tem hoje, por exemplo, em Europa ou mesmo China, né? Então, é um desafio bem grande que a gente tem para garantir essa experiência para o nosso consumidor e tentar explicar para o consumidor que não é necessariamente um problema do comércio. Muitas vezes pode ser um problema que está em várias etapas ao longo do processo de pagamento, mas não é todo consumidor que está aberto a escutar isso e a querer entender isso. Ele quer entender, receber o produto dele, ponto final. Aproveitando o gancho, a gente está falando de consumidor e eu desafio sempre as pessoas a pensar em logística não como apenas um custo, mas como marketing, puxando um pouquinho do que a gente estava falando. As pessoas entendem logística como custo, e logística, na verdade, é uma parte muito importante da experiência do nosso cliente, e muitas vezes a gente esquece disso. A gente fala, nossa, mas custa tanto para enviar.
cuidado, custa tanto para enviar, é uma parte muito importante da experiência final do cliente. Só queria deixar esse asterisco aqui para que a gente não esqueça disso. Rachel, eu vi que você queria complementar aqui a mensagem para a gente. Eu sei que a gente está chegando aqui nos minutos finais. Mas eu sei, por isso que eu me segurei. Mas, Rê, nessa experiência aí do luxo, né, que a gente traz aquele consumidor muito tradicional dentro do processo, muitas vezes, se não fosse algumas limitações que o governo impôs, ainda por desconforto, né, muitas vezes em fazer transações com grandes números, clientes expressivos queriam pagar em cheque, né? Porque eles ficam tão assim receosos no processo, incluso com a inovação, eles pertencem àquele universo, mas ainda não estou tão tranquilo e seguro para tal. Né, para lidar com aquele machine que vai fazer todo o processo. Então, o luxo, ele não é sinônimo de tecnologia. Então, tem todo este processo que tem uma questão cultural, que nós temos que entender e saber lidar. Era só isso, minha amiga, que eu queria adicionar. Maravilhoso. Então, acho que aqui, no fundo, o que a gente está ouvindo é isso. Tem muita oportunidade de investimento em tecnologia mesmo, certo? Acho que a gente tem clientes muito exigentes que querem uma jornada cada vez melhor. O pagamento, como você falou, já tem que ser invisível, ele não tem que pensar nisso no momento da compra. Então, quanto mais investimento, mais a gente trabalhar juntos para isso, mais a gente vai caminhar para essa jornada que a gente, de fato, entende que o nosso cliente merece aqui no dia a dia. Renata, mas também tem que adicionar confiabilidade aos métodos. Né? Então, isso é uma questão de como fazer. Aí nós temos que contar com pessoas. Exatamente. Acho que pessoas, tecnologia e todo mundo junto, né? Porque a segurança, o que você falou, é essencial dentro desse processo. A gente está aqui chegando nos minutinhos finais aqui. Eu queria muito agradecer a presença de todos vocês. Queria agradecer a conversa, acho que foi super rica. A gente fica aqui mais alguns minutinhos depois, se vocês quiserem conversar. Rachel, Renato, obrigada por terem entrado online. Super bacana a presença de vocês. Acho que muita coisa para a gente pensar e entender onde quer levar, de fato, o segmento para continuar evoluindo da maneira que ele pode. Eu que agradeço o convite. Obrigada, gente. Muito obrigado.